Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas, né? Espero que você esteja aí firme, estudando, aprendendo bastante. E não se esqueça que se tiver dúvidas, aí nos envie que nós responderemos, tá bom? Lembrando que agora nessa aula nós vamos ver os aspectos da sentença condenatória. São aspectos muito interessantes, muito importantes, tá? E que, para entender bem, você precisa ter entendido bem o que nós falamos nas aulas anteriores, né? O conceito de desapropriação, a ação de desapropriação, né? Agora que nós falamos sobre a perícia, sobre a contestação, sobre a emissão provisória na posse, né? Esses conceitos, eles precisam estar bem claros na mente para nós entendermos bem agora os aspectos da sentença que nós falaremos, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida no que a gente viu até agora, solidifica isso e para dar continuidade, tá bom? Em relação aos aspectos da condenação, né, o que nós vamos ver daqui para frente, tá? Então nós vamos ver, olha aqui para a tela, nós vamos ver a questão dos juros compensatórios, nós vamos ver a questão dos juros moratórios, né? Qual que é a diferença, para que serve um, para que serve outro. Vamos ver a correção monetária. É possível incidência de juros moratórios e compensatórios, né? Honorários, como que fica a questão dos honorários? A indicação do valor do imóvel na inicial, né? O que acontece em relação a essa indicação? Tributação da indenização. A indenização é tributada? Incide imposto de renda sobre ela? Em relação à sentença, a coisa julgada, a recorribilidade da decisão, a remessa necessária, né? Aspecto extremamente importante. E em relação à desistência, né? Então, nós vamos ver tudo isso, né, nesse capítulo de aspectos da condenação, tá? E agora nós começaremos pelos juros compensatórios. Tá? Então vamos lá. Em relação a juros compensatórios, nós vamos ler, né, ao final de uma explicação, o artigo 15A. Posso ir direto para o 15A? Pode, mas eu penso extremamente importante entender o artigo A, a construção do artigo 15A, né? O artigo 15A, ele foi inserido no Decreto-Lei 3365 de 41, pela lei que recriou o programa Programa Minha Casa Minha Vida, né? A Lei 14.620 de 2023. Portanto, alteração legislativa recente que tem tudo para continuar caindo nas provas, né? Então, por esse ponto, a matéria já é importante. A matéria pode cair em primeira, segunda e terceira fase. Tá? Então, eu quero decorar. Legal, primeira fase ali você até garante, né? Dependendo, se for FGV, às vezes você pode dar uma boiada ali na questão. Agora, segunda e terceira, às vezes você precisa entender melhor, inclusive para poder, numa eventual prova oral, responder ao questionamento. Pois bem, Rafael, vamos lá então. O que é juros compensatórios, né? Juros. O que é juros? Juros é uma taxa que incide sobre um determinado valor, correto? Compensatórios, que vai compensar algo. Compensatório de compensação, né? Eu preciso compensar algo. Aqui no nosso caso, juros compensatórios. Juros compensatórios do quê? Juros compensatórios de um valor. Rafael, que valor? A diferença entre o valor da indenização que o poder público foi condenado a pagar, né? Então, o juiz, na parte dispositiva da sentença, ele coloca o valor justo da indenização. E lembra que o poder público oferta um valor, né? E aí, os juros compensatórios, ele vai incidir sobre a diferença desse valor fixado em sentença e do valor ofertado pelo poder público. Rafael, o valor cheio? Não, 80%, tá? 80% do valor ofertado pelo poder público, e daqui a pouco eu explico o porquê desse valor,
Inclusive, eu vou deixar para explicar quando a gente for ler o tema 865 do STF, tá? Que é um tema bem ilustrativo. Pois bem, então entendi. Então o lucro, os juros compensatórios, ele serve para compensar essa diferença. Serve. Rafael, mas por que ele vai compensar essa diferença? Porque você lembra da emissão provisória na posse que nós estudamos? Na emissão provisória na posse, o poder público já adentrou no bem. E aí, entre a emissão provisória na posse, aquela data que ele efetivamente começou a utilizar o bem, e a sentença condenatória, há um lapso temporal, né? E o efetivo pagamento, melhor dizendo, há um lapso temporal. E esse lapso temporal, se houver diferença entre o que foi ofertado e o que foi disposto na sentença condenatória, aí precisa haver uma compensação dessa perda. Nós vamos ver que ao longo do tempo houveram muitas discussões em relação ao valor, né, se 6% ou 12%. E vamos ver também a expressão até 12%. Tá? Eu vou explicar com calma. O que acontece? Acontece o seguinte, o imóvel, para fazer jus a incidência dos juros compensatórios, ele deve ser passível de exploração econômica. Tá? Se for um imóvel que a possibilidade de exploração da terra ou a possibilidade de exploração econômica é zero, ele não deve ser compensado com a taxa de juros. Tá bom? Então isso é importante entender, e isso que está descrito no artigo 15A vem de uma discussão jurisprudencial que a gente eu vou fazer um gráfico para explicar isso melhor, tá bom? Pois bem, entendi, grosso modo, o que é juros compensatórios, tá? Agora, uma informação importante, os juros compensatórios vai incidir sobre o imóvel que descumpre a função social? Não, tá? Simples assim. Se o imóvel descumpre a função social que lhe é atribuída, né, a função social da propriedade, não há que se falar em compensação, tá bom? Pois bem, o termo inicial, Rafael, você falou que na desapropriação direta ou a emissão provisória na posse. E na desapropriação indireta? Qual que é o termo inicial? A efetiva ocupação do bem. Tá? Então é um importante ponto também que você deve colocar na mente em relação a isso. Pois bem, entendi. Agora eu quero ler com vocês algumas súmulas. Vem comigo para a tela, tá? A súmula 618, que não tem eficácia hoje, né? E nós vamos entender por quê. Mas olha o que ela fala. Na desapropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano. Tá? E nós vamos ver que hoje é 6%. Tá? Mas aqui, na hora que eu for fazer o breve histórico, aí vocês vão entender o porquê ela está aí. Só para construir o pensamento de vocês. Súmula 164. Súmula 164. No processo de desapropriação são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão de posse, ordenada pelo juiz por motivo de urgência. Então você percebe que a incidência, o termo inicial, é a emissão provisória na posse, tá? Como eu havia dito. Súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a emissão na posse e na desapropriação indireta a partir da efetiva ocupação do imóvel. Tá vendo? O que a gente falou agora no início também. A súmula 113, os juros compensatórios na desapropriação direta incidem a partir da emissão da posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Tá? Então, as súmulas, o que eu expliquei antes é o que está descrito na súmula. Né? Então, com a explicação fica muito fácil entender a súmula. Pois bem, agora eu quero que nós vamos olhar aqui para a tela,
que eu vou fazer um histórico da discussão jurisprudencial que culminou no artigo 15A. Tá? E depois nós vamos ler o artigo 15A juntos. E aí você vai ver que o entendimento do artigo 15A e a posterior memorização dele vai ficar ridícula, tá bom? Então vamos aqui para a tela. Em 1941,